Se desarme da sua religiosidade, porque ela não serve. O Senhor quer fazer coisas novas. E você, se você estiver preso a coisas velhas, quando eu falo coisas velhas, é tradição de homens. Renove o teu coração. Ai, Jesus. Deixa Deus te lembrar daquilo que Ele falou contigo no início, quando Ele te chamou, e que você até hoje não fez. Ele vai renovar esse pedido, esse convite. Ele vai renovar esse convite. Ele estava já esperando por esse momento. O Senhor já estava esperando por esse momento com você. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te tomar. Deixa Deus tirar as máscaras da religião. Até que todos os véus desapareçam. E fique só você e Ele. Eu sei que tem pessoas que entendem essa linguagem. Eu sei. É nessas dimensões que o Senhor quer te levar. É isso aí. É isso aí. Onde está você, profeta? Por que você se cala? Que silêncio foi esse? Quem aprisionou os teus lábios? Abre os teus lábios e o Senhor vai te encher. Oh! Sim, Senhor, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, amado da minha alma. A minha alma te busca essa tarde, ansiosamente, desesperadamente, pelo Deus da minha paixão, pelo Deus do meu amor. Te busco essa tarde, Senhor. Fala ao coração do teu povo. Fala aos nossos corações. Dá uma unção nova para os teus levitas. Dá uma unção nova nesse altar. Dá uma unção nova para os artistas que estão aqui. Dá uma unção nova para os teus sacerdotes. Vocês seriam capazes? Você seria capaz, Andrezinho, de entender a minha linguagem do reino do Espírito? Vamos lá, Andrezinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, levitas. Vamos, levitas. Vamos carregar a arca. Vamos carregar a arca do Senhor. Eu sou escolhido teu.
Senhor. Vou te atrapalhar, não é? Diga para o seu irmão, deixa o reino vir. Diga para o seu irmão assim, deixa o reino vir. Deixa o reino vir. Tenha medo não, diga para ele, deixa o reino vir. Diga para o seu irmão, deixa o reino vir. Diga para o seu irmão, deixa o reino vir. Diga para a sua irmã que está atrás, deixa o reino vir. Deixa o reino vir. Tenha medo não, abra sua boca e diga, deixa o reino vir. Deixa o reino de Deus vir à terra. Deixa o reino de Deus descer de fato. Deixa o reino se manifestar. E eu creio que o Senhor irá fazer coisas lindas. Ele já está fazendo. Quem está bebendo das águas do Senhor nesses dias tem vivido coisas sobrenaturais. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Aleluia. É constrangedor até querermos falar alguma coisa com a presença de Deus tão gostosa, não é? Podem assentar, meus queridos, eu preciso falar algo da parte de Deus. Sou a pastora Gláucia Rosane. E nós vamos ministrar algumas coisas hoje. Eu acho que eu vou atrapalhar a câmera com esse netbook, não é? Vou tentar fazer assim, tá bom? Melhor? Esse tamanho que Deus me deu, que só Ele sabe por quê. E é porque eu estou de salto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, teu reino venha a nós, tua vontade seja feita na terra como no céu. Que o céu venha, que o céu venha na terra como no céu. Que o céu venha, que o céu venha. Pode colocar desse lado. A nós. Obrigada. Mateus capítulo 4. Versículo 17. Tua vontade seja feita na terra como no céu. Que o céu venha, que o céu venha na terra como no céu. Que o céu venha, que o céu venha a nós, que venha a nós, que
que venha a nós. Deixa o reino vir, deixa o reino vir, deixa o reino vir, deixa o reino vir. Oh Senhor, deixa o reino vir, deixa o reino vir. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre e sempre. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre e sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu te amo, Jesus. Fala ao teu povo, Espírito Santo. Mateus 4:17. Todos encontraram, queridos? Está escrito: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Diga comigo: o reino de Deus chegou sobre o Brasil. Diga mais forte: o reino de Deus chegou sobre o Brasil. Se você não crê, diga mais forte: o reino de Deus chegou sobre o Brasil. Quantos podem dar um glória a Deus bem bonito? Aleluia! A nação está em um mover de um grande avivamento, de crescimento. Nós estamos vendo as igrejas evangélicas cheias, repletas. Há uma pesquisa da Missão Horizontes que diz que no Brasil 6.000 pessoas se convertem por dia. Diariamente. É um crescimento escandaloso, lindo. Nós estamos de fato em avivamento, em um avivamento muito específico. Eu posso chamar de crescimento. Muitas profecias foram ministradas para nós. Muitos anos, muitos profetas vieram de outros países. Nós temos ouvido isso esses dias. E profetizaram um tempo de crescimento, um tempo de glórias, de exaltação ao nome do Senhor, onde o Brasil se renderia aos pés do Senhor. E o cumprimento profético está acontecendo. Há uma profecia de uma mulher de Deus, uma profetisa chamada Cindy Jacobs. E ela chegou a dizer no Brasil que a nação brasileira será a primeira nação cristã do mundo. Profetizou em Porto Seguro. Chegou a dizer que um avivamento, uma nação cristã, alimenta as nações. Eu fui para casa com essa frase: o que pode uma nação cristã fazer? E ela respondeu: alimentar o mundo. Até alguns dias eu perguntava ao Senhor como nós iríamos alimentar o mundo, já que estamos em avivamento. Como poderíamos alimentar o mundo? E o Senhor até agora só me falou 3 formas. Eu sei que as formas podem aumentar, mas o Senhor falou para mim que uma das formas de nós, uma igreja, um país em avivamento, uma nação cristã,
alimentar o mundo, uma das formas é nós dominarmos os setores sociais dessa nação. Como, por exemplo, a economia, o governo, a mídia, a arte, a cultura. A segunda forma que Deus falou comigo foi investir em envio de missionários. E eu me lembro, apesar de que esse não é o tema da moda do avivamento nesse país, quase não se fala mais em envio missionário, mas eu fui missionária, trabalhei em uma agência missionária da Assembleia de Deus, inclusive, e nessa época falávamos muito em missões, onde a igreja brasileira cresceu muito com os nossos missionários. E um dos pontos que Deus falou comigo, que investir em envio missionário, de missionários, não somente missionários, mas profissionais, diga comigo, profissionais. Porque agora, queridos, a forma que nós temos que trabalhar não é somente chegar com a Bíblia debaixo do braço e dizer, eu vim aqui ganhar essa cidade. É como John Wesley disse, debaixo de um braço a Bíblia, do outro um jornal. Precisamos estar muito envolvidos com o que está acontecendo ao nosso redor. E Deus quer levantar missionários profissionais na saúde, na sociologia, cientistas, pastores de mercado, apóstolos, profetas, que se envolvam nos setores sociais e possam entrar missionários dentro de lugares onde ninguém quer ir. Por exemplo, há um grupo de músicos no Brasil, graças a Deus, por enquanto é um só, mas eu sei que Deus vai tocar em outros, que estão indo para o Piauí, estão vendendo CD para investir nos pobres do Piauí, em lugares onde não tem água encanada, em lugares onde não tem comida, quando é uma panelinha só, com um pinguinho de feijão para 7, 10, 11 filhos. Se nós entendemos que a nação será uma nação cristã, nós precisamos entender que os lugares que ainda não foram alcançados no Brasil precisam urgentemente ser alcançados. Quantos entendem o que eu estou falando? Estamos falando do norte, estamos falando do nordeste do Brasil. Um outro ponto que o Senhor falou comigo, e esse terceiro ponto é o ponto que nós vamos ser levados, queira ou não queira, nós seremos levados dependendo do nível de avivamento que nós recebermos. Investir em envio missionário para as nações da terra, transcultural, aos países de maior necessidade espiritual no mundo. Por incrível que pareça, estávamos fazendo uma análise de crescimento espiritual no mundo. O Brasil não está com essa bola toda como a gente está pensando, mesmo a gente dizendo, entendendo que há um crescimento grande, mas nós não estamos crescendo mais do que a igreja na China, no Irã, na Índia, na África. O continente que menos cresce hoje no mundo é o continente europeu. E eu acho que vocês conhecem a história dos avivamentos. Tivemos o privilégio de fazer o percurso em alguns lugares de avivamento agora. E que viagem maravilhosa. Eu espero que vocês vá conosco o ano que vem. E quando o avivamento chegou em alguns países onde nós passamos, como o país de Gales, Inglaterra, Alemanha, República Tcheca, aonde o avivamento passou, eles pediram tanto, e quando o avivamento chegou, não souberam o que fazer com ele. E nós estávamos hoje pela manhã comentando exatamente isso. Os avivamentos passam depressa. Diga para o seu irmão, o avivamento passa depressa. O apóstolo, esta manhã, falou, quase por pouco ele pensou que nós tínhamos perdido a visitação.
O que fazer com o avivamento, já que dura tão pouco? Diga comigo, reformas e envio. Diga reformas e envio. E nós ouvimos hoje também o pastor Tapia falar sobre reformas, reformas, reformas. Diga comigo, um verdadeiro avivamento traz reformas. Queridos, o avivamento deve influenciar cada área de desenvolvimento de uma nação. O primeiro passo é receber o avivamento. E esse passo é muito importante porque não depende de nós, depende de Deus. Quando Deus se move para uma nação e nos aviva, com certeza há um propósito para ser realizado. Porque o Espírito Santo não desce sem propósito. E o segundo fato que nós temos que observar é que quando há um avivamento, ele deve sair do nível igreja para alcançar a sociedade. Ele deve sair de um nível invisível para o visível. Quantos estão entendendo, diga amém. Reformar, eu não vou falar sobre reformas na sua plenitude, vou falar rápido sobre isso, porque o meu alvo não é esse. Reformar é gerar transformação. Reformar é trazer mudanças. E a maior mudança de uma nação, e foi por isso que Deus me colocou na equipe do Voo das Águias, eu até digo que foi por isso. Aqui em Palmas, acho que em 2010, a primeira vez que eu vim para o voo, e o apóstolo Corella me convidou para fazer o louvor do voo. E eu ouvi aquele louvor, aquelas palavras, e eu vi como os apóstolos e profetas estavam se inclinando para uma transformação da nação. E eu disse, meu Deus, mas sem a mudança da cultura, vai demorar muito. A maior mudança de uma nação é a mudança cultural. Se nós queremos ver o impacto de mudança dessa nação, o primeiro setor que nós temos que atingir é a cultura. Se o avivamento não tocar a cultura, não tocará a nação. Nós somos profetas da cultura na nossa cidade. Moro na capital brasileira da cultura, uma das capitais, São Luís do Maranhão, patrimônio da humanidade. É uma cidade que respira cultura. E eu me lembro da segunda audiência pública que nós fizemos para defender a arte evangélica como cultura no município de São Luís. E nós fomos para a Câmara dos Vereadores pedir o reconhecimento da arte evangélica. E o representante da Fundação de Cultura do município, depois que ouviu o nosso pedido de reconhecimento da arte evangélica como cultura no município, ele recitou num tom sarcástico, que é algo que eles falam muito, para nos paralisar logo. O Estado é laico. Já ouviram essa frase? Só que o Espírito Santo tinha falado comigo de madrugada e disse, ele vai dizer, o Estado é laico. E eu disse, o que eu vou responder, que eu não sei nem o que é laico. Se não fosse o Espírito Santo. Quando Deus me chamou para a cultura, eu não sabia absolutamente nada sobre cultura. Eu era cantora evangélica. Eu era a irmã Gláucia Rosane. A única coisa que eu fazia, além de cantar na igreja, foi quando Deus me levou para cantar e pregar nas praças. Por isso que talvez as pessoas tenham que baixar o meu som quando eu começo a cantar ou pregar. Cantor de rua, pregador de rua, meu irmão, fica com uma caixa de diafragma desse tamanho. E o Senhor me adestrou. O Senhor me ensinou exatamente o que responder, o que falar. E foi lindo, cheguei a rir quando ele disse, o Estado é laico. Eu, aleluia. Que frase que eu esperava esse momento. Porque a resposta o Espírito Santo já tinha me dado. E ele disse,
o Estado é laico. E a segunda colocação: se fizesse lei de reconhecimento da arte evangélica como cultura para o município de São Luís, teria que fazer para todas as religiões, porque os evangélicos não podem ter privilégios. Lindo, verdade? E eu respondi: se o Estado é laico, ou seja, não tem religião oficial, como explica os apoios culturais do governo para festas católicas e de candomblé? Como, por exemplo, festa de São João, festa do Divino, festa de São José de Ribamar, festa do tambor de crioula, festa do tambor de mina. Se é laico, vocês vão ter que arrancar todo o incentivo do governo a essas culturas. Ele morreu. Ele ficou sem chão. E eu glorificando a Deus. E eu falei com ele, isso em audiência pública: jamais desejaríamos ir longe de nós, querer privilégio nesse país, nesse estado ou nessa cidade. Pelo contrário, privilégio, crente privilégio. A questão é que nem incluídos nós fomos. E a única coisa que eu quero aqui é ser incluída como artista evangélica, como artista que gera, gestora de cultura, produtora de cultura desse estado. E eu não vou negar minha fé para isso. Resultado: hoje a arte evangélica é cultura no município e no estado do Maranhão. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Isso é uma reforma. Isso é uma reforma. Vocês estão entendendo, queridos? Isso é uma reforma. Isso já é um legado. Nós já temos que pensar no que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, aqueles que virão, quando chegarem e começar a louvar o Senhor, não serão proibidos. Porque é lei que a arte evangélica é cultura. E toda cultura deve se manifestar. Diga comigo: quem rege e dita a cultura, domina o povo. É por isso que eles estão querendo fechar as portas de qualquer jeito. E se tem uma coisa que Deus mexeu nesse país, foi na cultura evangélica. Ora, antigamente, quem ouvia música de crente? Só os crentes. Hoje os pagodeiros estão cantando: entra na minha casa, só descrente. Gente, sinceramente, que loucura. Ninguém é crente ainda, mas estão cantando, mandando Jesus para entrar na casa. Quando se viu, se tem uma coisa que Deus está mexendo nesse país, é a cultura desse país. Mas como permanecer? Como reformar a cultura? Como transformar a cultura atual em reino de Deus? Eis a questão, queridos. Eis a questão, e Palmas deve ficar ligada nesse mover. O reino de Deus não será jamais transformado pela cultura. O que eu disse? Mas as culturas serão transformadas pelo reino de Deus. Quantos estão entendendo? Aplauda o nome do Senhor. Primeiro, é bom lembrar o conceito de reino e trazer uma retificação, uma correção a respeito de cultura humana versus reino de Deus. Eu sei que nós temos usado muito cultura do reino, cultura do reino. Mas se nós estudarmos o que é cultura e o que é reino, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Primeiro, cultura, eu quero dar um conceito rápido, é o que constitui a maneira de viver de um povo.
a soma dos padrões de conduta aprendidos, atitudes e coisas materiais e imateriais, naturais e espirituais, é o que é produzido e criado por uma comunidade que a distingue das outras em um determinado tempo e lugar. Todas as manifestações humanas estão ligadas ao ser cultural. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Estas manifestações humanas, em se tratando do povo de Deus, está intimamente ligada à nossa adoração. Olha que coisa linda. O nosso comportamento na hora do culto, a nossa forma de adorar, a nossa vida física, emocional e espiritual. Como manifestamos a nossa adoração a Deus? A resposta é simples: de forma cultural. O que eu quero dizer com isso? Que cada povo, denominação, manifesta uma forma própria de culto ao mesmo Deus. Quantos estão entendendo? Observe. O nordestino, ele adora a Deus de uma forma, o nortista adora a Deus de outra, o sulista adora a Deus de outra, mas todos adoram o mesmo Deus. Os presbiterianos adoram de uma forma, os batistas de outra forma, os assembleanos de outra forma, mas todos adoram o mesmo Deus. Isso é cultura. Temos diferentes culturas mesmo adorando o mesmo Deus dentro do mesmo reino. Inclusive até a forma, às vezes, de nós nos saudarmos. A gente já sabe, esse aí é assembleano, esse aí é batista, esse aí é quadrangular. A paz do Senhor, Assembleia. Graça e paz, Batista Nacional. Graça e Shalom, Neopentecostal. A paz seja convosco, quadrangular. PDS, os marromenos. Como adoramos manifesta a nossa cultura. É por isso que às vezes a minha adoração, por exemplo, pode confrontar a cultura de alguns. Porque eu adoro um pouco esquisito. E às vezes tem pessoas que não têm costume de adorar assim. Com respeito àqueles que adoram do seu jeito, isso é lindo. Cada um deve adorar da forma que o Espírito lhe levar. Agora, queridos, ouça uma coisa. Quando o reino de Deus chega, diga comigo, quando o reino de Deus chega. Queridos, quando o reino de Deus chega, ele nivela a todos. Na hora que passa o nivelamento do Espírito, não tem batista, não tem assembleano, não tem pentecostal, não tem neopentecostal, não tem não pentecostal, todo mundo fica quebrado do mesmo jeito. Deus arranca as nossas diferenças, nossas placas denominacionais caem por terra, nossos interesses próprios perdem o valor, e nós nos tornamos um. Esse é o mistério do reino. Começamos a viver e falar como um, e é isso que o Voo das Águias está fazendo. Eu estou maravilhada. Tem pessoas assim, eu estou assim maravilhado, pastora, porque Deus está se movendo de outras formas. Que bênção, glória a Deus. Glória a Deus. Diga comigo, o reino de Deus não é cultura, mas a nossa adoração é. É por isso que não dá para a gente dizer assim, a cultura é do diabo. Eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu vou para o céu. Enquanto estiver na terra, tu está fazendo cultura. Não está morto ainda. Eu me lembro quando Deus começou a falar comigo sobre cultura. A cultura do estado do Maranhão, da parte da Baixada Maranhense, não do Maranhão inteiro. Porque eu sou do sul do Maranhão e eu não fui criada vendo Bumba Meu Boi. Mas quando eu cheguei em São Luís, meu Deus, era boi para lá, boi para cá, é tanto boi. Eu disse, meu Deus, que demônio é esse? Meu pai, de onde arrumaram esse boi? Do Egito, irmãos. É coisa do Egito. E eu me lembro que um dia eu peguei, fiz um ato profético, peguei um boizinho, comprei o boi. Peguei o boi e disse, hoje tu vai cair por terra, demônio. Peguei o boi, velho, quebrei todinho. Sai dele, sai do Maranhão, sai do Maranhão. Deus falou para mim. Eu me lembro que
depois que eu comecei a estudar sobre cultura, Deus começou a me levar a estudar sobre cultura. Pegar livros de sociologia, estudar sobre cultura. E Deus começou a colocar perto de mim professoras de sociologia, doutoras em sociologia, graças a Deus. E aí eu comecei a falar, o que você acha do Bumba Meu Boi? Ela disse, a cultura? Falei, e que cultura é essa? A cultura não se mexe. Cultura é cultura, Glaucia. Falei, se ela souber que eu quebrei o boi todinho. E ela disse, você está pensando em mudar a cultura? Eu falei, sinceramente, sim. Ela disse, transforme. Transforme. Não jogue fora o boi. Substitua. Quantos podem dar glória a Deus? Na substituição do animal, eu pensei no leão. Vou começar a dançar com o leão por aí. Ou então no cordeiro. E quando eu pensei que não, uma região da cidade da grande ilha São Luís já estava fazendo a festa do cordeiro. E eu comecei a perceber que Deus estava querendo avivar a nossa cultura. A nossa forma de adorar é uma manifestação totalmente humana. Como nós cantamos, como nós tocamos, como nós louvamos, como nós nos expressamos para Deus é algo tão humano que Jesus falou para a mulher samaritana, você precisa adorar em espírito e em verdade. Se você não transicionar, a adoração ela vai ficar meramente cultural. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É por isso que às vezes a gente canta aqui, ó. Poderoso Deus, poderoso Deus. Vamos sentar, minha irmã. Poderoso, oh meu Deus, não vai sentar mais não. Minha alma anseia por ti. Meu Deus, anseia mais pelo sono do que pelo Senhor. É porque na nossa forma de adorar é algo tão natural, é algo nosso. E o Senhor diz, todo ser que respira louva, mas todo ser humano adora. É algo totalmente humano a adoração. Os anjos não adoram como nós. Os 24 anciãos não adoram como nós. Eu não sei por que Deus acha tão lindo a gente adorar. Porque Ele fica procurando. Se Ele procura é porque Ele acha show. Aquele ali, Ezequiel diz que ele se alimenta da adoração. Se o reino de Deus fosse cultura, aquele que tivesse a cultura diferente do reino estaria fora. Isto é, o reino de Deus, ele está entre nós, em nós. Mas a cultura, ela pode ser diferente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quando você chega em outro país, por exemplo, fomos ao Egito e chegamos em uma igreja evangélica egípcia, uma igreja escondida. Essas coisas não estão nem boas ficar falando. Mas vamos falar por alto. Quando nós chegamos lá, os pastores vestem bata, uns batão. Aí os crentes que estavam com a gente, os brasileiros, sangue de Jesus tem poder. Olha lá, ó, parece um padre. Gente, ali é outra cultura. Todo homem, todo egípcio veste batão. O pastor também. Nós precisamos respeitar as culturas dos outros. Porque não foi para isso que Deus nos chamou, para arrancar a cultura dos outros. Foi para trazer o reino de Deus à terra. Quantos estão entendendo? Dê glória a Deus. Nós podemos ser diferentes, mas somos focados nos mesmos princípios. Porque a Assembleia de Deus está permitindo que batistas, presbiterianos, neopentecostais subam nesse altar, porque nós temos os mesmos vínculos espirituais, o mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo batismo, como está escrito em Paulo. Particularmente,
A expressão cultura do reino, eu não gosto muito. Pois o reino de Deus independe de lugar e pessoas. Lucas 17, 20 e 21, Jesus disse: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre nós. Foi Ele mesmo que estabeleceu o seu reino. Foi Ele mesmo que liberou o reino dele à terra. A partir dele o reino de Deus chegou. Foi a partir dele, queridos, e Ele ousou dizer que Ele é a escada onde anjos descem e homens sobem. Ele é a escada entre o céu e a terra. E quando Ele ora, quando Ele nos ensina a orar, Ele nos deu um link espiritual muito forte. Venha a nós, venha a nós, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Imagine aí, quando o céu e a terra se encontram, na vontade plena do Pai. Ontem eu levei um susto porque eu estou estudando isso, você não tem ideia de quanto tempo. Faz muito tempo que eu estou estudando sobre céu e terra, o encontro entre o céu e a terra. Quando foi ontem, o Senhor disse assim, pá! E eu disse para o meu marido, uau! Quando o céu e a terra se encontram, é o próprio Cristo manifestado. Quando o céu e a terra se encontram, Jesus disse que o reino de Deus é invisível. Então, quando o céu e a terra se encontram, aquilo que era invisível se torna visível. Mistério. Outro mistério. Hoje de manhã, o apóstolo falou que é um mistério a Trindade. Outro mistério que era invisível, agora começa a se tornar visível. O reino de Deus é invisível, mas começa a se tornar visível pela manifestação em nosso meio e através de nós. O céu e a terra se encontram mais uma vez. Diga comigo, o reino de Deus é acultural, atemporal, invisível, mas real. Queridos, é incrível, como foi falado aqui ontem. Eu vi a pastora da igreja dizer, é como se eu conhecesse a pessoa que está aqui do lado, acho que é a apóstola Marili, há tanto tempo. Que coisa é essa? A gente vai para outra nação quando chega lá que uma pessoa fala, shalom, olá, tudo bem, você é evangélico? Oh meu Deus, aí fica tudo igual, tudo igual. E na Europa, o nível de unção está lindo. Não existe mais placa denominacional, porque não tem mais crente. Então, se for para ter placa, as igrejonas grandonas, tudo vazia. Quando tem 2, 3 crentes, tudo fica igualzinho, juntinho, amiguinho. Eu vi isso lá. Eu perguntei para um pastor missionário na igreja, em um dos lugares que eu mais amei na minha vida, Wittenberg. E eu falei, como é o nome da sua igreja? Ele disse, a igreja que me enviou é a Assembleia de Deus, mas aqui nós não temos nome. É outro nome. Você pode dar glória a Deus por isso? Quando o reino de Deus começa a se manifestar, as placas denominacionais vão embora. Os interesses próprios vão embora. Os interesses políticos vão embora. Econômicos vão embora. Nós começamos a demonstrar o reino de Deus de forma total. Você pode dar glória a Deus? Por exemplo, palmas. Preste atenção. Sempre que necessário, as denominações devem se preocupar no que favorecer a cidade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Como nós vamos favorecer a cidade? Como, por exemplo, uma cidade como essa. Eleger um prefeito evangélico, por exemplo. Tanta igreja. Tanto crente. Ah, mas é porque não é na minha igreja. O prefeito tem que ser da minha igreja. O outro não, da minha. O outro da minha. Quando começamos a entender o reino de Deus, nós precisamos entender quem foi que Deus escolheu para entrar no governo.
Não importa quem seja, qual seja a denominação. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ou em uma assembleia solene, os líderes espirituais escolherem um homem íntegro, um homem de Deus, um homem que tenha uma vida íntegra e entenda que ele tem um chamado para o governo e diga: você é o nosso candidato. E se Deus escolheu aquele homem para isso, com certeza ele será o prefeito da cidade. Não existe cultura do reino. O reino não é movido por culturas, mas as culturas são movidas pelo reino. O reino se move nos princípios eternos. Diga comigo: o reino se move nos princípios eternos. Diga comigo: a cultura humana pode mudar, é mutável, mas os princípios eternos são imutáveis. Se você entende isso, aplauda o nome do Senhor. Deus está acima das culturas. Deus está acima de todas as culturas. Deus jamais mudaria seus princípios e sua palavra, mas a cultura dos homens podem ser mudadas a qualquer momento. O que está sendo colocado no Brasil é: a Bíblia é homofóbica. A Bíblia é homofóbica. Antes que eles pensassem em ser gay, a Bíblia já era Bíblia. Se tem alguém que tem que mudar alguma coisa, quem chegou por último? Ora, nós é que devemos nos enquadrar. Querem que os pastores não preguem aquele ponto. Romanos, claro, né? Capítulo 1. Querem excluir Romanos, capítulo 1, porque ali mostra intolerância religiosa. A Bíblia, intolerante. Romanos que fala sobre isso. Ele não lê o resto do livro, da carta, que fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e as que tu se fez novo. Tem que se fazer coisas novas para eles. Eles têm que abandonar o pecado. Se nós entendemos que o reino de Deus não é cultura e que a cultura deve se submeter ao reino de Deus, então nós entendemos que a Bíblia não pode ser mudada, mas a cultura pode ser mudada. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Porque é preciso, queridos, que nós, os crentes da nossa geração, entendamos bastante isso. Vejamos uma cidade que nos impactou muito na Europa, Hernut. Prestem bem atenção, ande comigo agora. Os moravianos. Preste bem atenção. Se nós tivéssemos a oportunidade de fundar ou iniciar uma cidade, como nós deveríamos fazer a respeito da cultura que vai se estabelecer? Quantos ouviram o que eu falei? Todos ouviram? Então escute. Se a cidade ou povoado é formado por pessoas tementes a Deus, como por exemplo, Hernut, na Morávia, os moravianos. O povoado foi fundado com um propósito de que todos os crentes em Jesus, independente de qualquer doutrina, morassem juntos. O que aconteceu? Luteranos, calvinistas, entre outros e outros, se juntaram. Pensa na guerra de doutrina que deu. Não demorou muito. Não demorou muito. Inclusive, entre estes havia um apóstata. Parece uma das cartas de Paulo. Havia um apóstata que começou a dizer que Zinzendorf, que é o fundador da cidade de Hernut, ele que doou as terras dele para os crentes, um rapaz cheio de sonhos, de projetos de Deus, pois exatamente o apóstata começou a dizer que ele era a besta do Apocalipse, e fez até uma marcha na cidade. Zinzendorf, besta do Apocalipse. Imagine que situação.
A bênção é tão grande de Deus sobre Zinzendorf que o cara teve um pânico, como diz, surtou, ficou louco. E o povo desconsiderou aquilo, mas por pouco não destruiu um projeto de Deus, no meio dos próprios crentes. Sabe por que veio o avivamento, queridos, dos moravianos? Porque um dia todos eles estavam no mesmo culto, zangados uns com os outros. Aquele ali é luterano, eu odeio luterano. Aquele ali é calvinista, eu detesto os calvinistas. Falam disso. Aquele ali, péssimo. Aquele ali é pentecostal, sangue de Jesus. Eles decidiram nesse dia jogar fora as suas diferenças. Reuniram-se numa vigília, depois da conversão de 2 adolescentes. E a presença de Deus começou a ser palpável. E eles decidiram se arrepender e pedir perdão uns para os outros. Quantos podem dar glória a Deus? E na hora que começaram a pedir perdão, decidiram então orar uns pelos outros 1 hora por dia. A cidade inteira começou a orar 1 hora por dia só. Cada cidade, cada família daquela cidade. Aquele ora 1 hora, aquele ora 1 hora, você ora 1 hora, você ora 1 hora, eu oro 1 hora. Daí, cada um foi orando sem parar. Sabe o que aconteceu, queridos, por causa desse mover? Que atingiu o mundo inteiro, que até hoje nos toca. Eram somente 600 pessoas naquele lugarejo. Eles enviaram mais de 200 missionários para o mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eram somente 600 pessoas no lugarejo e enviaram mais de 200 missionários para o mundo, até para a Groenlândia. Lá estavam os moravianos. Em um dos moveres, John Wesley, nos maiores avivalistas que o mundo já conheceu, recebeu um toque do Espírito através do mover dos moravianos. O avivamento surgiu exatamente quando decidiram se reunir para resolver as diferenças. E eles cobriram a cidade. O nome da cidade, Hernut, quer dizer sob as vistas do Senhor. Por isso que tem uma torre. A gente achava, eu até no fundo eu ainda acho, que ficavam orando lá sem parar. A gente acha mais bonito assim. E todo mundo sabia disso. Quando nós chegamos lá, a moça disse, não era assim não. Mas foi uma decepção. Eu falei, mas como foi? Ela disse, foi melhor. Os crentes oravam todos em casa. E essa torre para que era? Para alguém ficar vigiando a cidade como torre de vigia. Sob as vistas do Senhor. Sob as vistas do Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Eles alimentaram o mundo. América do Norte, Suriname, África do Sul, Argélia, Sri Lanka, Guiana e até a Groenlândia. A cultura das famílias da cidade de Hernut era orar 1 hora por dia. Cheguei agora na nossa igreja, eu disse, é muito fácil sair. Chamei alguns discípulos, vocês topam? Só 24 famílias já funciona, 24 horas. Toparam. Estamos nesse mover desde quando chegamos dessa viagem de Israel e da Europa. Estamos orando 1 hora por dia, cada família da igreja. Quando eu olho para Palmas, para a cidade de Palmas, eu me lembro de Hernut. Primeira vez que estive aqui, há 12 anos atrás, eu tive uma experiência inacreditável. Eu vim ministrar com uma equipe de missionários e levitas aqui numa cidade vizinha chamada Paraíso do Tocantins, antigo Paraíso do Norte. E quando eu cheguei lá, nós ministramos acho que uns 15 dias em várias igrejas. Era aproximadamente 20 missionários. E eu pedi para minha anfitriã se ela podia me fazer o favor de me trazer
a Palmas que eu queria conhecer. Ela disse, é um pouquinho longe, mas a gente vai conseguir um micro-ônibus para levar todos vocês. E ela veio, trouxeram a gente. Quando nós chegamos em uma das praças que eu acho que é a praça principal, a Praça dos Girassóis, eu desci do ônibus e comecei a chorar compulsivamente. Comecei a chorar e eu comecei a correr na praça. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Tu está morando aqui, não me disse nada. Se não fosse eu mesmo querendo vir. Comecei a chorar, e aí depois me levaram para o centro geodésico. Quando eu olhei aquele monumento a Jesus, eu me agarrei, me ajoelhei, chorei, me joguei no chão. No sol quente. A presença de Deus foi tão impactante para mim. Eu entrei no pequeno teatro. Foi sonho não, gente, foi de verdade. Eu entrei num pequeno teatro que tem lá perto. E quando eu observei, o Senhor falou para mim, não vai demorar muito. Diga para o seu irmão, não vai demorar muito. E ele falou para mim que tinha escolhido essa cidade. Uma cidade planejada e fundada com a bênção do Deus Todo-Poderoso. A única cidade brasileira fundada por um culto. E não por uma missa. Ser gerado sem idolatria. Escute. Há uma profecia de Tom Hess, líder do movimento apostólico de retorno a Sião. Ele tem uma torre de oração em frente à Porta Dourada, intercedendo por Jerusalém e as nações, chamada 24/7. E ele fala sobre o mapeamento da cidade de Jerusalém. E ele diz, a cidade de Jerusalém, nós sabemos, tem 12 portas. Atualmente só tem 8 e uma delas está fechada. Mas ele percebeu, junto com os outros intercessores, que as portas da cidade davam para as nações da terra. E a primeira e a segunda porta se inclinam para uma nação específica. A primeira porta é a porta de João Batista, a segunda porta é a porta de Davi. Ela é considerada. E ele falou aqui em Porto Seguro, as portas inclinam-se para o norte do Brasil. Eu já acho que Deus está esperando que Palmas se mova. Assim como o dia Hernute se moveu para ele. Que Palmas se reúna em unidade. Para que haja um grande avivamento. E logo depois uma grande reforma. E logo depois um grande envio. E a expressão que Deus fala dentro de mim é: deixa o reino vir. Não o impeça. No momento em que os crentes se reunirem, começarem a se tratar como verdadeiros irmãos, onde nós não mais vamos retalhar o corpo de Cristo. Quando nós superarmos as nossas diferenças denominacionais, o avivamento virá sobre Palmas. Eu posso até crer que nós já estamos dentro desse mover. Porque desde esse início do voo das águias, os homens e as mulheres de Deus que têm ministrado aqui têm falado sobre unidade. Para que tanta igreja?
se não há transformação na cidade. O que significa, queridos, é que nós estamos precisando, urgentemente, estabelecer o segundo passo. Que é transformar a cultura. Depois do avivamento, deve haver uma reforma cultural. E antes Deus falava isso comigo e eu dizia, ok, Senhor, estou te entendendo, estou escrevendo um livro sobre isso. Estou escrevendo conceitos. O Senhor disse, não são conceitos que vão mudar as cidades. É a prática de transformação. Deus quer transformar essa nação, mas primeiro vai começar por uma cultura transformada. E um dos conselhos que eu dou a Palmas é: corram. Corram. É urgente a vinda do reino. Pastora, deixa o reino vir. O reino não é visível, é invisível e já está entre nós. Deixa que ele se manifeste através de você. Essa cara ruim que você tem, trombando. Paz do Senhor, graça e paz, shalom. Acho tão lindo esse pastor, homem de Deus. Todo mundo admirado na cidade. Ele abriu as portas para o voo das águias. Ele abriu as portas, porque um homem que não está na placa denominacional, ele entendeu o reino. Quem entende o reino, pisa, joga fora todos os interesses pessoais. Sabe o que quer dizer isso? Como disse o apóstolo Luiz ontem, vai colher primeiro. Como fazer para alimentar a cidade? Eu não vou ser irresponsável de falar para vocês e não falar como fazer. A nossa cidade, a cidade de São Luís, tem 400 anos. Pense aí. Para mudar alguma coisa aí, vai. Quantos anos tem a sua cidade? Bebezinho. Presta atenção. Depois de 400 anos, pela primeira vez na nossa história, um prefeito evangélico. Depois de 400 anos. Parece até a história do Egito. Lá vem o irmão. Meu marido, para quem não conhece. Mozão. Depois de 400 anos. E eu me lembro que o Senhor falou para mim: vai lá para o palácio do governo. Faz um mover sério. Toca chofar, pula, dança, toca, canta. E deixa Deus agir. Tá bom. Fomos e levamos algumas pessoas. 6 de agosto de 2010, se eu não me engano, 2011. Passamos 400 dias de jejum. O Senhor disse: 400 dias até que a cidade complete 400 anos. Quem é profeta é assim mesmo, sim, Senhor. E eu disse: Senhor, tu tens certeza que nós vamos conseguir? Dia 8 de setembro de 2012. De 2012, o ano passado, completamos 400 dias.
Naquele mesmo dia, nós convidamos muitas igrejas, muitos pastores amigos nossos. Tudo bem, vamos lá. No dia do aniversário da cidade, Neuza Tioca estava com um dos homens de Deus, lá no dia 8 de setembro. E eu, claro, lá, recebendo. Eu disse: Senhor, eu quero ouvir a palavra rema para esse tempo que se encerra e um tempo que se inicia. 400 anos depois. Ora, a cidade foi fundada. Eu me lembro que um dia eu estava louvando e tal, e a adoração estava pegada na adoração, e muita unção, e Deus começou a me mostrar um navio chegando na cidade. Falei: meu Deus, o que é isso? E o Senhor disse: o fundador dessa cidade me amava. E eu comecei a profetizar, e depois eu comecei a procurar saber quem ele era. Daniel de Latouche, protestante, calvinista, que saiu da França com o desejo de gerar um Hernut, uma cidade totalmente protestante. Foi arrancado de lá por guerras religiosas, ele perdeu o território, mas a cidade de São Luís ainda se tornou a única cidade do Brasil fundada por franceses protestantes. É um legado muito forte na nossa raiz. E eu comecei a investigar a nossa história, isso, história é cultura. E Deus começou a me levar mais fundo. Eu falei: meu Deus, onde é que nós vamos parar? Depois dos 400 dias de oração, o Senhor disse: agora tu vai ver. Agora tu vai ver o que vai acontecer nessa cidade. O prefeito evangélico ganha. Claro, eu não votei nele, porque crente é assim. Crente nunca vota no crente. Crente vota em quem dá alguma coisa para ele. Não foi o meu caso, mas eu não estava nem aí. Falei: que é esse negócio de crente, esses crentes tudo enrolado. Não, está errado, irmãos. Quebrei a cara, o cara é crente de verdade. Pegou o município falido 4 anos seguintes. 60 milhões, já está endividado o município. O que um prefeito vai fazer com um estado de calamidade pública? A cidade é acabada, patrimônio histórico da humanidade, há mais de 5.000 monumentos de casarões históricos. Depois de Portugal, é o maior acervo cultural português do mundo. É São Luís. Tudo cai dos pedaços, tudo destruído. Falei: meu Deus, o que nós vamos fazer? O prefeito, meu Deus do céu, o que vai fazer? Eu disse: meu Deus, quando o homem começou a ganhar, eu falei: meu Deus, o que o senhor tem? Primeira coisa que ele falou, assumiu em janeiro, ele disse: vou logo avisar, não terá dinheiro da cultura para o carnaval. Que é isso? Um dos maiores carnavais do Brasil é o do Bumba Meu Boi. Como é que é? Esse prefeitinho crente. É assim que estão falando dele. Ele disse: peguei a cidade falida, vou pegar o dinheiro da cultura e investir na saúde. Ficaram irados porque fazia muito tempo que muitos ladrões comiam do dinheiro da cultura. 12 milhões vem só, 22 milhões vem só para o carnaval anualmente. Quebrou muita gente, está todo mundo zangado, muitos artistas zangados, quebrou toda a oligarquia. E agora querem que ele apresente, então, já que ele agora decidiu também, já organizou e convocou outros gestores de cultura do município e disse: olha, não vai ter dinheiro para o São João. Acho que o prefeito nem sabe que eu falo tanto dele, é a segunda cidade que eu falo dele. Mas eu estou tão impactada, eu falei: Senhor, que isso? Sabe o que está acontecendo? E aí, sabe o que Deus fez? Isso aí que é a parte boa.
Eu estou na Europa. Cheguei na casa de Lutero e comecei a chorar. No meio daquele frio de Wittenberg, eu não sei quantos graus, acho que era abaixo de zero. Só sei que era tão terrível aquele frio, que meu nariz estava quase sangrando. E o Senhor disse, eu quero falar contigo aqui. Eu disse, o quê? No meio do pátio da casa de Lutero. Eu falei, Senhor, fala rápido. E o Senhor falou comigo, quero uma reforma. E a unção de Wittenberg estará sobre a tua vida. Eu comecei a olhar a casa de Lutero, nós filmamos tudo, organizamos algumas coisas. Quando eu cheguei lá, o Senhor disse assim, quem guarda o patrimônio histórico protestante mundial? Eu falei, eu sei lá, meu Deus. E o Senhor disse, você. Disse, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer? A Fundação de Proteção ao Patrimônio Protestante Mundial é seu. Falei, Senhor, me explica esse negócio. Corra atrás, abra a fundação. Falei, Senhor, tem alguma outra entidade? Não tem. No mundo não tem. Foi tão sério isso que eu estava, se eu não fizesse eu morreria. E eu chamei e convoquei alguns amigos, alguns sociólogos, professores de música. Nossa igreja é movida à arte, tem muitos artistas, professores de arte. E eu convoquei rápido um seminário de arte e cultura protestante na cidade de São Luís, o primeiro. Claro, convidei o secretário de cultura do município, do estado, do turismo. Só quem foi? De cultura do município. Foi suficiente. O cara chegou lá. Primeira coisa que ele disse: o estado é laico, eu sou católico e o prefeito é crente. Eu falei, ótimo. Muito bom isso. É sinal de que ninguém vai puxar para nenhum lado. E ele disse sinceramente depois em off para a gente. Em off. Só o Brasil todo que vai assistir. Ele falou em off. Depois com a edição nenhuma, a Evandro já me disse. Ele disse, eu pensei que eu vinha para um seminário de crente para pedir telhado. Sabe o que aconteceu, queridos? Ele não quer investir mais na cultura, como estava acontecendo. E a cidade está exigindo que ele apresente um projeto cultural para os 4 anos de governo dele. Eu não sabia de nada. Eu trouxe da Europa um projeto de 4 anos de cultura para a cidade de São Luís. Deus colocou nas minhas mãos 2013, 2014, 2015, 2016. Esse cara quase enlouqueceu quando ele viu. Ele tentou se controlar, mas depois... A resposta, queridos, nós precisamos alimentar a cidade. Nós precisamos alimentar a cidade. E vamos fazer um mover sobre a cultura e a arte. E eu quero citar algumas coisas para vocês. Precisamos tocar nas áreas de influência da cidade com projetos de transformação. Uma delas é a mídia. Eu não entendo, meu marido é formado em publicidade. Meu Deus do céu. Tem dia que ele está lá no escritório dele, com um bando de rapazinhos só crânio. Eu fico olhando assim, com coisa sem futuro, tem o dia todo no computador. E os crentes ficam pedindo, pastor, o senhor pode fazer uma arte para mim? O senhor pode fazer uma arte para mim? E o Senhor lhe abençoe. E eu disse, meu Deus, não tem futuro, meu pai, me ajuda, nos ajuda, meu pai. Um pai de família. Esta semana, Deus fez algo lindo com ele. Ele e a equipe, na agência, estavam matando a cabeça. Para fazer um projeto de Bíblia, de uma Bíblia em iPhone. Eu podia falar? E tá gravado. Essa Bíblia lindona que vocês ouviram